Olá, seja muito bem-vindo para mais uma matéria aqui no canal. Voltando a falar sobre o caso Flor de Lis. Complicou a situação da filha biológica da parlamentar, a Simone. Entenda, vocês lembram que foi feito um pedido para que a Simone e a sua filha, que é neta da parlamentar, pudesse cumprir a prisão em domicílio, porque ambas alegaram doenças. Por exemplo, a Simone alegou ter problemas de saúde e a sua filha porque tem uma criança pequena e precisava cuidar do bebê. Pois bem, nós vamos tratar aqui uma informação exclusiva aqui no canal sobre a doença da Simone. Em seu depoimento, Flor de Lis falou a verdade sobre a doença da Simone. Que todos sabem que vem se arrastando, que ela tem doença, que não pode cumprir prisão em regime fechado por conta da doença da Simone. E vocês vão entender que doença e qual é a situação e qual foi a postura da sua mãe com a pergunta da juíza, qual foi a resposta da Flor de Lis. Mas antes de nós entrarmos a fundo aqui, deixa eu convidar vocês para chegar deixando o seu like. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita agora para se inscrever e dá uma olhada a ver se o sino da notificação está ativo. Só assim você não perde nenhuma matéria que venha a ser publicado aqui no nosso canal. Eu pergunto de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha. Deixa aí no comentário e já eu vou lhes dar os bem-vindos. Vamos lá, Brasil, de olho nos fatos. Vamos acompanhar. Olha só, situação. Flor de Lis, em depoimento, o advogado da Simone e da sua filha Rayane fez uma pergunta em juízo, na última audiência. Se a Simone já havia sido curada ou não dos tumores malignos. Essa pergunta foi feita pelo advogado da Simone e é o mesmo advogado da Rayane. E o detalhe é que a própria Flor de Lis, ela disse que já foi curada, ou seja, que os tumores já havia sumido. E o detalhe é que essa mesma pergunta a Flor de Lis vai responder que só restaram 2 tumores, na verdade 2 nódulos. Os tumores haviam sido e somente 2 nódulos que estão em estudo. Claramente fica óbvio que a Simone, a sua filha, não se encontra com esta enfermidade. E o detalhe é que a gente vai analisar aqui a importância dessas informações. E eu faço questão de frisar que a própria parlamentar que está trazendo essa informação. Vocês lembram que em todos os interrogatórios sempre foi feita a pergunta. Foi feita essa pergunta para Luana, esposa Luana Rangel, esposa do Misael. Foi feita essa mesma pergunta a outras testemunhas sobre a enfermidade da Simone. O porquê que a importância da justiça ter essas informações. Eu vou passar para vocês e a gente vai... Eu peço a vocês para já chegar, deixar o seu like. Acompanhe comigo aqui essa matéria. Existe lei que pode favorecer
a Simone, se for comprovado que ela realmente tem essa enfermidade. Vamos lá, Brasil. De olho aqui na nossa tela. Olha aí. A notícia aqui, eu vou trazer a fonte, o www.stj.jus.br, e aqui é uma notícia de um caso semelhante, tá? STJ nega prisão domiciliar a condenado que alegou doença grave. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negou habeas corpus a um condenado a cumprir pena em regime fechado que pediu autorização para cumpri-la em prisão domiciliar por motivo de doença grave e impossível de ser tratado no presídio. A decisão da turma foi unânime. Aí aqui, só para a gente entender a gravidade do assunto, tá? É muito importante aqui. Segundo o colegiado do STJ, o cumprimento de pena em prisão domiciliar por causa de doença grave pode ser concedido a condenado submetido ao regime aberto e, em casos especiais, a réu condenado em regime fechado ou semiaberto, para que o segundo caso seja possível. Réu em regime fechado ou semiaberto, é imprescindível que a defesa do condenado comprove a impossibilidade da prestação de assistência médica no estabelecimento prisional. E isso não aconteceu no caso em questão. No processo julgado pela quinta turma, a defesa do réu solicitou autorização para ele cumprir a pena em regime domiciliar, porque estaria com doença grave e na prisão não havia tratamento adequado. O pedido foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Aqui é um caso semelhante, só para a gente entender. Importante aqui, tá? Eu vou voltar aqui. Deu para vocês entenderem aqui, principalmente, a situação que envolve a Simone, que todos sabem que vinha fazendo tratamento ao longo dos anos por esses tumores. Inclusive, uma testemunha relatou que e a testemunha foi a Daiane, que o próprio Anderson do Carmo custeava, tá, o tratamento da Simone, inclusive as viagens para São Paulo, ela fazia um tratamento. Isso são informações que estão nos autos. Só que, se for comprovado que a Simone tem realmente esses tumores, que ela se encontra com essa enfermidade grave, e é claro que não tem como ser tratado esse tipo de doença em unidade prisional, provavelmente, como já foi feito um pedido, tem mais informação, fica até o final, porque eu tenho muita informação concernente a este ponto, a este caso. Então, o detalhe é que já foi pedido, né, pela defesa, inclusive a juíza, ela negou, tá? Embora a gente pode perceber que a juíza nega todos os pedidos dos filhos da parlamentar. Já foi feito pedido para que o Adriano viesse ser solto, já foi feito vários pedidos e a juíza sempre nega. Habeas corpus foram negados. Agora, a juíza negou esse pedido para que a Simone viesse a cumprir essa prisão em regime aberto ou regime domiciliar. A juíza já negou. Porém, o processo ainda cabe recurso e está tramitando. Aí, a informação que a gente tem aqui, que o processo ele corre no Tribunal Superior. E isso se dá se a Simone for provado que ela tem a doença e ela
provavelmente, com essas informações que estão nos autos, inclusive da última audiência, já complica para a Simone. Só pela resposta da Flor de Lis ao seu advogado diante do juízo, isso já complica. Fica claro que ela não está mais com essa enfermidade grave. O outro ponto importante é que a juíza, como já havia negado, provavelmente o recurso também será negado. Agora, vamos aqui. Agora, a juíza fez a mesma pergunta para a Flor de Lis. A juíza pergunta a Flor de Lis: a Simone foi curada? Ela se encontra ainda com os tumores? Flor de Lis deu aquela balançada. A juíza pergunta. Claro, foi muito clara a pergunta. Por que a Flor de Lis ainda deu aquela rateada? A pergunta foi clara. A gente tomou nota dessas informações. Eu tenho isso aqui. A juíza pergunta se existe algum temor maligno. Flor diz que não. E que 2 nódulos estão em estudo. Ou seja, complicou a situação da Simone em relação aos pedidos que já havia sido feito. E diante do juízo, a Flor de Lis, ela coloca a sua própria filha em maus lençóis por conta dessas informações. E com base nas informações que nós estamos trazendo para você aqui no canal, se a Simone já se encontra dentro desse quadro clínico, um quadro já é favorável, ela está bem de saúde, então um recurso, com certeza, aquele pedido será negado. Isso é importante lembrar que havia um risco muito grande, uma preocupação muito grande, inclusive da justiça, da própria juíza, que foi feita essa pergunta por várias testemunhas que prestaram ali os seus depoimentos. Foram feitas essas perguntas, as mesmas perguntas foram feitas. E alguns deram a informação, como a Luana, que só sabia que ela estava em tratamento, Luana Rangel. E outros não souberam responder, não tiveram uma resposta concreta, uma resposta exata. Agora, quando foi feita a pergunta à própria mãe, aí, como diz aqui no Rio de Janeiro, o bicho pegou. Eu peço para você para dar like, deixa o teu like, verifica a sua inscrição. Como diz aqui uma inscrita aqui no canal, dá trabalho para fazer. São informações exclusivas, tá? E provavelmente nós sabemos que a Simone também será ouvida. Agora, fica a pergunta no ar: será que a Simone ela vai responder? Ou vai fazer como fez o Flávio? Permanecer em silêncio diante das interrogações e vai ficar calado. Existe muita acusação que complica a situação da Simone. A Simone, inclusive, uma das mais comentadas, todas as testemunhas falam sobre a Simone e ninguém fala bem da Simone. Ninguém, não tem um que veio a juízo e falou bem da Simone. Por exemplo, o próprio Lucas. A informação que o Lucas trouxe sobre a Simone foi que ela era perigosa. Olha aí. Além de tudo, contendeira e que arrumava briga com todo mundo. Essa é a informação que o Lucas trouxe em juízo no seu depoimento. Por sua vez, uma das testemunhas de defesa do Carlos Ubilhaci, que relatou que dentro da casa
sofria perseguição, inclusive foi agredida pela Simone. Ora, quem é a Simone? A Simone é uma das responsáveis, segundo uma das testemunhas, de ter até efetuado os disparos nas partes íntimas do seu próprio padrasto. Simone, que existe informações, está nos autos, segundo o Ministério Público e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e testemunhas relataram que a Simone teve um caso com o pastor Anderson do Carmo. Inclusive, há quem diga que a Simone efetuou disparos nas partes íntimas do pastor com ira, porque não aceitava o fim do relacionamento. Isso são especulações, mas vai que cola. Então, a gente observa que a Simone, a situação dela perante a justiça é muito complicada. Só existe uma maneira de a Simone responder em liberdade. Fora as outras pessoas que trouxeram, existe a própria testemunha, pelo menos quase todas as testemunhas de acusação relatou que a Simone era responsável pelo envenenamento do pastor Anderson do Carmo. A própria Daiane, quando relatou que a Flor de Lis brigou com a Simone porque Simone não conseguiu matar o pastor Anderson do Carmo por envenenamento e por isso cobrou dela de forma áspera que ela deveria completar ou concluir o serviço assassinando o pastor com arma de fogo. Então, quem é a Simone? Nesse perfil, quem é a Simone? A Simone, fica claro que é uma pessoa perigosa. Segundo o Ministério Público e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tem culpa no cartório. E poderia correr esse risco, não foi à toa. Só para a gente entender que este pedido, o pedido para que a Simone viesse a responder em liberdade, não foi assim jogado no ar. Existe um embasamento por parte da defesa e o quadro clínico. A tal doença grave da Simone. É o único fator, é o único meio que pode ser explorado para que a mesma cumpra em liberdade, ou melhor, em regime aberto ou aquilo que nós chamamos de prisão domiciliar. Vocês já imaginaram que situação, Brasil? Agora, existe lei, Brasil. Então, aquilo que nós trouxemos aqui, existe lei. Se for provado que ela se encontra com essa doença grave e que não tem como ser tratado dentro do sistema prisional, ela pode sim responder em regime domiciliar. A Simone ficou estreito pro lado dela. Com esse depoimento, com essas informações que a própria parlamentar trouxe em juízo, deixou a sua própria filha em maus lençóis. Não só isso, eu percebi, tá, uma opinião minha, percebi que no depoimento da parlamentar ficou claro que ela, como diz o ditado, ela tirou dela da reta e deixou meio que no ar. Entre o Lucas, o Kiko da Dona Florinda, quase não se fala, mas a Simone, como a questão da bolsa, são os detalhezinhos que a gente pega sobre a questão dos celulares. Ah, ficou na bolsa da Mazi. Essa deixadinha para mim soa como quem
já que está mesmo pro lado pontinho, 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 vou jogar mais. Então é isso. Provavelmente fica claro, né? Fica claro por esse depoimento prestado pela sua própria mãe que a Simone não está mais com aquele quadro clínico complicado. Então isso, para a justiça, é um prato feito. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita agora. Aproveita que eu estou aqui nesse comentário. Se inscreva, deixe seu comentário. É muito importante o seu comentário para ajudar o nosso canal. Também deixe seu like, se inscreva e até a próxima matéria. De olho nos fatos, Brasil!